Olá e boas-vindas a mais uma das nossas imersões. A nossa análise de hoje entra em um cenário que quem acompanha o futebol brasileiro já conhece de cor, Com certeza. mas que agora, atingiu um nível de tensão que merece uma lupa muito mais cuidadosa. Fervura máxima. Exato, fervura máxima. Estamos falando do clima de pura ebulição no Flamengo após o vice-campeonato na Recopa Sul-Americana, agora nesse período conturbado de fevereiro e março de 2026. É um momento crítico. Para montar o quebra-cabeça de hoje, nós mergulhamos em uma série de reportagens muito detalhadas que saíram no jornal O Dia, na ESPN e também no portal Lance, em parceria com o R7. Fontes de muito peso que cobrem o dia a dia ali na Gávea, né? Sim, e esses materiais não apenas noticiam o fato, sabe? Eles detalham o tom, as palavras exatas e os alvos dos protestos pesadíssimos que tomaram conta da porta do centro de treinamento, o famoso Ninho do Urubu. E foram imagens fortes. Muito. Então, ok, vamos desvendar isso. A nossa grande missão aqui hoje não é debater se a bola entrou ou não, se o juiz errou. O foco é maior. Isso, é entender o panorama estrutural. O Flamengo está vivendo só uma fase ruim, aquele tropeço esportivo que é natural de início de temporada, ou estamos diante de uma crise institucional ganhando contornos muito maiores? Essa pergunta é o ponto de partida ideal. E para analisar os relatos que essas fontes trouxeram, a gente precisa primeiro olhar para a anatomia de uma crise no futebol de alto investimento no Brasil. Que é um bicho diferente, né? Totalmente diferente. O nosso futebol tem uma tolerância baixíssima à frustração. E o material da imprensa não descreve só uma torcida chateada porque perdeu um troféu continental. Tem algo mais profundo aí. Tem. O que a gente vê é a manifestação de um fenômeno onde o volume colossal de dinheiro gasto e o peso absurdo desse elenco cria uma expectativa de perfeição quase inatingível. Uma cobrança de videogame, quase. Perfeito de videogame. Qualquer desvio desse caminho, tipo perder a Recopa, é lido pela arquibancada quase como uma afronta pessoal, uma ofensa ao investimento que foi feito. O torcedor sente no bolso. Mas o que mais chama a atenção nessas reportagens de março de 2026 não é só a fúria, é o quão cirúrgica e organizada foi essa cobrança na reapresentação do elenco. Nossa, e bota cirúrgica nisso. Eu fiquei impressionada lendo. O Dia e o Lance detalharam bem como foi o retorno do time após perder o título. Não foi bagunçado. Não foi aquele protesto de meia dúzia de pessoas gritando palavras de ordem genéricas, tipo, queremos raça. As fontes relatam faixas com mensagens extremamente específicas. Diretas ao ponto. A diretoria foi chamada abertamente de amadora e os dirigentes foram rotulados de incompetentes nas faixas. Palavras pesadas para uma gestão bilionária. E o que me saltou os olhos na cobertura da ESPN foi que a proteção coletiva, aquele escudo do grupo, acabou. A torcida não estava lá só gritando time sem vergonha. Eles foram nos CPFs. Exatamente, foram nos nomes. Houve cobranças individuais nominais focadas na atitude e na performance de atletas específicos. O que muda totalmente o clima. Muda tudo. Mas me explica uma coisa, com a sua visão de quem entende o campo e a mente de quem está lá dentro. Quem acompanha futebol sabe que no Flamengo a cobrança sempre existiu. Faz parte do pacote. A panela de pressão é a marca registrada do clube desde sempre. O que faz dessa manifestação na porta do Ninho do Urubu algo diferente de uma terça-feira normal depois de uma derrota qualquer? O que diferencia esse momento, e as reportagens mostram isso nas entrelinhas, é justamente a fragmentação dos alvos. Como assim? O protesto documentado por essas fontes atacou metodicamente 3 pilares fundamentais da engrenagem do clube, de uma vez só. E quais são os 3? O primeiro pilar é a diretoria, especificamente na figura do José Botto e da equipe de gestão dele. Ah, sim, o alvo principal das faixas. Exato. A cobrança ali é sobre planejamento, escolhas estratégicas. Quando escrevem amadora na faixa, eles estão questionando o método de trabalho, e não apenas o resultado de domingo. Entendi. E o segundo pilar? O segundo são os jogadores. E é aí que a coisa fica mais tensa. Quando a torcida individualiza a cobrança, com a planilha de custos na mão, tipo questionando o salário do cara versus a intensidade que ele entregou em campo.
Aquela velha história do ganha muito e corre pouco? Isso. E quando fazem isso, quebra-se a ideia de que o elenco ganha e perde junto. Vira cada um por si, O vestiário racha. inevitavelmente. E o terceiro alvo, que talvez seja o mais crucial de todos nessa crise, foi o técnico Felipe Luiz. Que é um ídolo recente, né? Um ídolo absoluto. Mas quando um protesto atinge simultaneamente quem contrata, quem joga e quem treina, temos o desenho claro de uma fratura sistêmica na confiança. É uma rejeição total. A arquibancada não está pedindo para trocar o lateral direito, está rejeitando o modelo de operação do clube inteiro. E por falar em rejeição ao modelo, tem um detalhe relatado nas fontes que é simplesmente um choque cultural absurdo. O recado direto para o treinador. Sim, durante esses protestos, as pachas e os gritos deram um ultimato claríssimo ao Felipe Luiz. E a mensagem não foi escalhe o jogador tal ou tem que jogar no ataque. Foi bem mais filosófico. O recado da torcida organizada foi literal: não tente fazer um clube europeu. Uma frase fortíssima. Eu achei fascinante. É uma rejeição imediata a um estilo de jogo ou a uma metodologia simplesmente por ser associada a um padrão de fora. É o choque de realidades. Mas espera lá, me tira uma dúvida. O Flamengo não teve anos muito gloriosos recentemente justamente importando treinadores e metodologias de fora? Teve, com certeza. Então por que, de repente, clube europeu virou xingamento na porta do centro de treinamento? O que é fascinante aqui é exatamente essa contradição que os jornais estão capturando com tanta precisão. Essa frase, não tente fazer um clube europeu, carrega um peso sociológico imenso dentro do esporte no Brasil. É muito mais do que tática, né? Muito mais. Quando os resultados desaparecem, o tal do projeto europeu passa a ser interpretado na arquibancada como sinônimo de falta de urgência, de frieza. De que os caras não ligam para a derrota. Exatamente. Na prática, metodologias europeias modernas envolvem conceitos que o futebol exige hoje. Controle de carga rigoroso, poupar jogadores por causa de dados fisiológicos. Aqueles coletes de GPS, os exames de sangue. Isso. Rotação constante de elenco, um jogo mais posicional, mais cadenciado. A ciência esportiva defende isso com unhas e dentes. É o certo a se fazer para evitar lesão. Só que, na visão da torcida apaixonada, especialmente ali sangrando após uma derrota doída na Recopa, poupar um titular na véspera de um clássico porque o GPS mandou, soa como falta de vontade. É visto como corpo mole. O jogo cadenciado é visto como preguiça. A arquibancada quer verticalidade o tempo todo, quer suor, quer a chamada raça. O carrinho na lateral que levanta a torcida. É o choque frontal entre a racionalidade fria de um projeto de longo prazo, que o Felipe Luiz tenta implementar, e a paixão imediatista visceral que exige coração na ponta da chuteira os 90 minutos. Basicamente, se a bola entra e o time é campeão, o modelo europeu é genial, moderno e vanguarda. Vira exemplo para todo mundo. Mas se a bola bate na trave e o time perde a Recopa, da noite para o dia, o modelo europeu vira frescura, vira um distanciamento da identidade do clube. É uma linha muito tênue. É o fio da navalha do nosso futebol. E essa exigência imediata, essa fervura, nos leva direto para dentro dos muros, para dentro do vestiário. Onde a conta chega mais rápido. Porque toda essa fumaça de sinalizador, esses xingamentos, invariavelmente vazam para onde os jogadores estão trabalhando. E de acordo com os bastidores trazidos pelo Lance e pela ESPN, há um risco real de se criar um cenário de terra arrasada internamente. O ambiente fica irrespirável. O elenco estaria, segundo as fontes, profundamente incomodado com o tom agressivo dessas cobranças. E com razão. Não é que os jogadores achem que estão imunes a críticas pela perda do título. Eles sabem que erraram. Mas o nível de agressividade, a individualização de chamar fulano e ciclano de incompetente na faixa e a hostilidade física ali na porta do CT estão gerando um mal-estar gigantesco. E a gente não pode subestimar o impacto desse mal-estar de jeito nenhum. Como que a cabeça do atleta processa isso? Há uma análise importantíssima a ser feita sobre a psicologia do ambiente de trabalho no esporte de alto rendimento. Muitas vezes, quem vê de fora na arquibancada ou no sofá de casa, assume que ganhar salários astronômicos blinda a mente humana contra a pressão extrema. Como se a conta bancária criasse um escudo emocional. Exato. Existe uma crença muito enraizada, muito tóxica na nossa cultura esportiva, de que a intimidação funciona como um motor de performance. Que o futebol se ganha só no grito.
Isso, a torcida acha que se pressionar bastante, bater no vidro do carro, xingar, o jogador vai magicamente acordar e acertar mais passes no jogo seguinte. Mas não é bem assim, né? A realidade do esporte mostra exatamente o oposto. Quando um vestiário se sente acuado, quando a confiança evapora e o ambiente vira puramente hostil e ameaçador, o desempenho técnico despenca. O cara trava. O atleta passa a ter medo do erro. E um jogador com medo de errar, ele se esconde do jogo. Ele prefere aquele passe lateral seguro e inútil, em vez de tentar um passe vertical arriscado e que pode quebrar a defesa adversária. Porque se ele errar o passe vertical, ele é o próximo alvo da faixa ou rei. O custo do erro se tornou alto demais para ele tentar. O Flamengo, claro, tem a obrigação competitiva de disputar e vencer títulos pelo elenco milionário que construiu, isso é fato. Sem dúvida. Mas a performance de alto nível exige um mínimo de estabilidade emocional para acontecer. Se a cobrança passa da linha aceitável e vira ameaça constante, ela simplesmente destrói o próprio time que ela deveria empurrar para frente. E aqui é que a coisa fica realmente interessante para a gente debater. Vamos lá. Vamos tentar olhar para isso através de uma analogia. Pensa comigo numa panela de pressão. O combustível que acende o fogo embaixo dessa panela, no caso específico do Flamengo, é ironicamente o próprio sucesso financeiro da gestão. É o dinheiro que gera a crise. Exatamente. A diretoria arrecada cifras recordes, gasta dezenas de milhões em contratações, traz jogadores consagrados da Europa, monta aquele grupo que todos os comentaristas esportivos chamam de o melhor elenco do continente. A expectativa vai lá no teto. Esse altíssimo investimento é a lenha na fogueira. Porque na cabeça de quem está lá na arquibancada, que paga um ingresso caríssimo num país com economia difícil, a lógica é fria e matemática. É uma relação de consumo. O torcedor pensa, se a gente tem os jogadores mais caros, o técnico de grife e a melhor estrutura, a perfeição não é o nosso objetivo, é a obrigação mínima de vocês. É o que está nas entrelinhas do protesto. E eu vou fazer o papel do advogado do diabo aqui, pegando aquele tom bem forte de mesa redonda. Manda. As reportagens mostram o torcedor argumentando exatamente isso. Poxa, quem ganha salário nível Premier League, lá da Inglaterra, não tem que aguentar pressão nível Premier League. Justo. O torcedor que gasta o salário mínimo dele para ir no Maracanã, ele não tem um ponto extremamente válido nessa cobrança agressiva? Olha, é um ponto de vista que possui uma lógica interna inegável. E as reportagens que a gente analisou expõem essa dicotomia muito bem. São dois mundos colidindo. Sim. De um lado, você tem a perspectiva de quem financia o clube através de ingresso, camisa, programa de sócio. Essa visão é totalmente baseada numa relação de consumo de altíssimo padrão. Paguei caro, quero o melhor produto. A argumentação visceral da torcida é que a pressão extrema, o grito, é a única ferramenta que sobrou para evitar a acomodação de um elenco recheado de estrelas. Para não deixar os caras sentarem em cima do dinheiro. Isso. Se o clube bate no peito e se posiciona como um gigante financeiro da América do Sul, o torcedor exige que a entrega dentro de campo corresponda a cada centavo. E o outro lado? O contraponto, que é a visão de quem vive o dia a dia ali, a comissão técnica e os jogadores, argumenta que o esporte simplesmente não funciona como uma linha de montagem industrial. Não é apertar um botão e sai o gol. Dinheiro, por mais abundante que seja, não compra imunidade contra falhas coletivas, não compra imunidade contra um erro tático de planejamento, ou mesmo um dia ruim em que a bola bate na trave e sai. Todo ser humano tem um dia ruim no trabalho. E para quem está lá dentro do CT apanhando, o exagero da reação, as ofensas diretas no portão, a desestabilização emocional de todo mundo no ambiente de trabalho, isso não produz vitórias. Produz medo. E acaba sabotando a própria evolução tática que o time precisava ter. Então, respondendo diretamente à sua provocação sobre o salário europeu, Diga. a cobrança por resultados é 100% justificada pelo investimento absurdo que foi feito. O debate, a verdadeira crise que as fontes mostram, recai sobre o método dessa cobrança. O jeito que é feito. O excesso de hostilidade resolve o problema tático do Felipe Luiz ou apenas acelera o processo de ter que demitir o treinador e começar tudo do zero no meio do ano? É o paradoxo do supertime, né? Totalmente. A própria capacidade de atrair os melhores talentos se transforma na armadilha do clube. Porque a margem de erro some. O investimento eleva a expectativa a um nível tão irreal de vitórias ininterruptas que,
Quando acontece uma falha natural do esporte, tipo perder uma final apertada de Recopa, a reação das ruas é completamente desproporcional. Virou apocalipse. E um ambiente de trabalho que precisaria de muito foco, silêncio e calma para corrigir a rota tática, Vira um caos absoluto. um caldeirão. E no meio desse fogo cruzado todo, no olho do furacão, as fontes, em especial o jornal O Dia, apontam os canhões para a diretoria. O alvo principal. O papel do diretor de futebol, o José Botto, e de toda a gestão do clube é questionado de forma muito contundente nas matérias. E eles estão diante de uma encruzilhada claríssima agora. Tem que tomar uma decisão. O que uma diretoria faz num momento de pura ebulição como esse? Pois é. Eles compram a briga da comissão técnica, fecham os portões do ninho, blindam o Felipe Luiz e dizem para a torcida: nós confiamos no nosso processo de longo prazo. O que exige muita coragem. Ou será que o instinto de sobrevivência no cargo fala mais alto, eles cedem a essa pressão externa brutal e começam a fazer mudanças drásticas na calada da noite, Demitindo gente. talvez mudando a comissão técnica, afastando os jogadores do grupo principal, apenas para jogar uma resposta imediata para a torcida e acalmar as ruas? Se a gente conectar isso ao panorama geral do calendário do futebol brasileiro, a situação da diretoria ganha contornos ainda mais dramáticos. Ah, o famoso calendário enforcado. E é aí que o planejamento frequentemente desmorona no nosso país. Toda essa crise pesada, a revolta pós-Recopa, o ultimato violento contra o tal do modelo europeu e esse dilema insano na mesa do José Botto. O que tem? Tudo isso está acontecendo às vésperas de uma semifinal de campeonato carioca. Nossa, é verdade. O timing é o pior possível. Em um cenário normal, num clube com estabilidade política e emocional, um campeonato estadual seria tratado apenas como um laboratório de luxo. Uma preparação para o Brasileirão ou para a Libertadores. Exato, uma pré-temporada estendida. Mas no ambiente de ebulição térmica em que o Flamengo se encontra neste mês de março, o resultado de um único jogo contra um rival local passa a carregar um peso completamente irreal. Desproporcional mesmo. O Flamengo entra em campo por essa semifinal debaixo de um microscópio implacável da torcida e da imprensa. O que transforma um joguinho de estadual que no papel deveria ser rotina pura numa final de Copa do Mundo. É o jogo da vida ou morte. A margem de erro simplesmente não existe mais. Se o time ganha, joga bem, convence, a pressão dá uma leve trégua, a panela para de apitar forte por alguns dias. Respira por uma semana. Mas se há um tropeço bobo, um empate ruim sem gols, ou pior, uma eliminação no Campeonato Carioca logo na sequência de ter perdido a Recopa, Aí o caldo entorna de vez. a proporção que isso toma é assustadora. As fontes dão a entender bem claramente que um resultado negativo ali pode ser o estopim definitivo para uma caça às bruxas generalizada na Gávea. E é exatamente por esse risco iminente que a postura da diretoria neste momento específico é o que vai definir o futuro do clube no ano de 2026. Eles são o fiel da balança. E isso nos traz de volta à nossa grande questão lá do início, que a gente prometeu analisar. A diferença entre passar por uma fase ruim e estar afundado numa crise estrutural. O ponto central da nossa imersão. Um vice-campeonato na Recopa, por mais doloroso e frustrante que seja para quem viajou para ver o jogo, é um percalço esportivo, ponto. Acontece com os melhores. Ocorre com os clubes mais ricos e bem estruturados da Europa, inclusive. Real Madrid perde jogo, Manchester City perde final. O futebol é imprevisível. Mas uma crise institucional verdadeira, perigosa, se instaura no momento exato em que a direção perde o controle da própria narrativa e abandona o próprio planejamento. Quando deixam a rua governar o clube. Isso. Se a pressão externa da arquibancada começar a ditar as regras da gestão interna de futebol, se o que está escrito nas faixas de protesto na porta do CT se tornar o motor principal para demissões precipitadas de treinadores ou afastamento punitivo de atletas. Aí já era. Aí o clube abandona qualquer pretensão de ter uma estrutura profissional sólida. A gestão entra em modo de sobrevivência pura. Vivendo um dia após o outro. Vivendo de apagar incêndios baseados única e exclusivamente no humor da semana nas redes sociais e nas portas do ninho do urubu. E quando um clube desse tamanho, que fatura mais de bilhão, opera no modo de sobrevivência amadora, Fica impossível trabalhar. implementar qualquer projeto de longo prazo, como aquele tão criticado e xingado clube europeu que o Felipe Luiz tentou desenhar, torna-se uma missão natimorta. Impossível. Vamos amarrar então os pontos principais de tudo que exploramos nas reportagens brilhantes de hoje, porque o cenário que a gente desenhou é denso e complexo. Tem muitas camadas. Muitas. O Flamengo retornou do revés na Recopa direto para um corredor polonês.
As ruas e as portas do centro de treinamento viraram palco de protestos muito duros, com a gestão do José Botto sendo chamada abertamente de amadora e incompetente. O que já mostra a perda de paciência total. Vimos que a cobrança abandonou de vez o coletivo e mirou em indivíduos e CPFs específicos, baseada no altíssimo investimento financeiro do clube. A régua do dinheiro. Tivemos aquele recado fascinante, quase que antropológico, direto ao estilo do Felipe Luiz, ordenando que ele abandone as ideias táticas de um clube europeu em favor de um futebol mais passional, de mais suor e menos ciência. O choque entre razão e emoção. E nós mergulhamos fundo no impacto psicológico que esse tom agressivo tem lá dentro do vestiário, onde o elenco sente o desgaste, o medo do erro cresce, criando um risco real de queda ainda maior de rendimento em campo. Armadilha do próprio protesto. Exato. Tudo isso culmina na pressão absurda em cima da diretoria agora, que precisa decidir se vai bancar o trabalho estrutural contra tudo e contra todos ou ceder ao caos popular. Justamente com o relógio correndo. Justamente com uma semifinal de Campeonato Carioca batendo na porta amanhã, pronta para agir como um balde de água fria no problema ou jogar um galão de gasolina no incêndio. A definição do fio da navalha. Então, para quem está ouvindo a gente acompanhar tudo isso, o que tudo isso significa no fim das contas? Boa pergunta. Significa que a linha entre o sucesso retumbante e a crise profunda no Flamengo é muito possivelmente a mais fina e frágil de todo o ecossistema esportivo do Brasil. Nenhuma dúvida sobre isso. O mesmo fogo financeiro e passional da arquibancada que impulsiona o clube a montar esquadrões milionários, parece estar sempre pronto para devorar suas próprias estruturas ao primeiro sinal de vento contrário. É o monstro que eles mesmos alimentam. Não há meio termo na Gávea. É a glória absoluta ou a terra arrasada. Isso levanta uma questão importantíssima para quem nos ouve continuar refletindo bastante após essa nossa análise de hoje. Deixa o pensamento no ar. Nós dissecamos minuciosamente como a arquibancada exige excelência contínua, né? Criticando duramente a diretoria e rejeitando de imediato metodologias de longo prazo sobre a justificativa de que o investimento financeiro alto não permite ter paciência. O quero para ontem. Mas fica aqui o meu pensamento provocativo para o debate continuar em casa. Se a pressão extrema e implacável das ruas impede que qualquer comissão técnica tenha o mínimo de tempo e a mínima segurança emocional para implementar um projeto sólido e duradouro, que é o que dá resultado no longo prazo. Será que essa mesma paixão desenfreada de quem vai lá protestar não é ironicamente o combustível principal que garante instabilidade e as derrotas que eles mesmos tanto repudiam? Uau! É o cachorro correndo atrás do rabo? É um ciclo extremamente complexo e infelizmente destrutivo, onde a busca desesperada da torcida por consistência de títulos é constantemente abortada pela urgência da diretoria de ter que apaziguar a fúria das próximas 24 horas. Uma reflexão simplesmente sensacional para fechar o nosso mergulho profundo nos bastidores dessa crise anunciada. É o paradoxo perfeito do esporte de alto rendimento no Brasil. Onde a paixão constrói e destrói na mesma velocidade. Agradeço imensamente a companhia de cada pessoa da nossa audiência que escolheu separar esse tempo para analisar todas essas engrenagens complexas conosco hoje. Foi um excelente debate. Continuem observando, questionando e, acima de tudo, lendo as entrelinhas do mundo esportivo. Procurem enxergar muito além do placar final no domingo e das emoções inflamadas do momento. O jogo fora do campo é sempre mais tenso. Sempre. Tem todo um universo de decisões de gestão, pressões psicológicas e estratégias comerciais acontecendo bem longe do brilho das câmeras. Nós nos encontramos na nossa próxima imersão. Até lá!